Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja abrindo os nossos entendimentos para que possamos contemplar a beleza da Tua Palavra e aplicar estes ricos ensinamentos em nossas vidas. Pai querido, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos em uma época em que o sociólogo Zygmunt Bauman brilhantemente definiu como sendo uma era de modernidade líquida. Modernidade líquida. Hoje tudo é líquido. Falta consistência, falta solidez. As estruturas da nossa sociedade, falta solidez nas relações, falta solidez na profundidade com que nós analisamos a vida. Hoje nós vivemos um tempo, conforme disse o sociólogo, em que as certezas derretem. As pessoas acreditam que não há verdades, então não há certezas. Isso cria uma insegurança existencial na sociedade. As mudanças são frenéticas. As coisas mudam num ritmo intenso. Então, você que, por exemplo, trabalha, independentemente do ramo em que você trabalha, você vai perceber que existem inovações toda semana. E a gente não consegue dar conta de tanta novidade que aparece no nosso trabalho. Isso também provoca desgaste emocional em nós.
E as relações humanas, então, nem se fala. As relações humanas parecem cada vez mais frágeis e superficiais. Os nossos filhos estão crescendo em uma era de hiperconectividade digital. Estão o tempo todo no celular. Não é uma questão de crítica, é uma simples descrição da realidade. Outro dia eu fui na padaria e eu vi um casal sentado na mesa ao lado e eu comecei a achar engraçado, porque eu me lembro, com todo o respeito, da época em que eu namorei a minha esposa, que aqui está me vendo. A gente costumava conversar quando a gente saía para algum lugar. E a gente olhava uns nos olhos dos outros e conversava. E esse casal na padaria, do meu lado, eu pensei assim, que tipo de relacionamento é esse? O rapaz só no celular e a moça na frente só no celular. Eu não gosto de ser, bisbilhoteiro, mas eu não pude deixar de prestar atenção. Eu não consegui ver uma única vez em que um olhou para o outro e começou a conversar o tempo todo. Eu fiquei imaginando, será que eles estão mandando mensagem um para o outro? Porque não é possível. Era mais fácil cada um ter ficado na sua casa e comido o que tinha que comer. Mas é assim que são as relações hoje em dia. As relações são fluidas, são destituídas de emoção, de profundidade. Vocês sabem que existem artigos que falam sobre, nada contra, tá? Eu sei que faz parte da vida moderna, mas sobre o efeito do Botox nas relações humanas. Você já parou para pensar no efeito do Botox nas relações humanas? Você acha que tem alguma coisa a ver realizar um Botox com o relacionamento humano? Pois é. Os psicólogos descobriram que tem sim a ver. Nós temos neurônios espelho, nós temos neurônios que são chamados de neurônios espelho. São chamados de neurônios de espelho porque eles espelham em nós o que o outro está sentindo, sem nós percebermos. E isso dá ao ser humano, entre outras coisas, a capacidade de empatia. Então, na empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro e, pelo menos, entender um pouco sobre o que ele está passando. E o Botox, por diminuir a expressão facial das emoções, não é? O Botox tem esse efeito, ele dificulta um pouco a pessoa de expressar na sua face as emoções que ele está sentindo. Isso faz com que os neurônios espelho da pessoa com quem ele está interagindo não consigam captar de uma forma fácil as emoções que ele sente. Então, isso, por incrível que pareça, diminui um pouco o impacto potencial positivo da interação social humana. Mas se você é mãe aqui e pediu de presente para os filhos um Botox, tudo bem, eu não estou falando mal do Botox, só estou falando sobre um dos efeitos que esse tipo de procedimento provoca. Então, as nossas crianças hoje crescem nesse ambiente altamente tecnológico, e exige-se que elas amadureçam rápido. Enquanto elas são bombardeadas continuamente, através das telas dos celulares, por ideologias, por pressões estéticas, sociais de todo tipo. Então, hoje, a quantidade de crianças e adolescentes
que são levadas aos serviços de saúde com problemas, entre aspas, sugestivos de transtorno de espectro autista, sugestivos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na verdade, na minha opinião e na opinião de muitos profissionais um pouco mais velhos, são decorrentes, na verdade, da exposição excessiva dos nossos jovens às redes sociais, às telas de computador e às telas de celular. Saiu um artigo há algumas semanas de um jovem que foi um dos primeiros colocados, acho que em medicina, na Universidade de São Paulo. Um jovem coreano, se eu não me engano, ele recebeu o primeiro celular, ele teve contato pela primeira vez na vida com o celular aos 15 anos de idade. Então, nesse cenário caótico, doido em que nós vivemos, o que a sociedade exige das mães é um papel praticamente sobre-humano. Olha, ainda bem, eu não sou mãe. Sério, eu acho que se eu fosse mãe, eu seria muito louca, gente. Eu não ia dar conta do recado. Eu me conheço, como homem, eu já estou lá na fronteira, né? Meio no limite. Se eu fosse mulher, se eu fosse especialmente mãe, olha, os psiquiatras iam ganhar muito dinheiro comigo. Porque o que a sociedade requer das mães é algo absurdo. Elas precisam conquistar o sucesso profissional. Elas precisam ser lindas, magras, maravilhosas. Se vestir como manda a moda. Não pode falhar para não passar vergonha nos encontros. Elas precisam ter a paciência de um psicólogo. Elas precisam ter a força de um escudo. Não dá para exigir tudo isso de uma pessoa. Mas é isso que a sociedade requer das mães, especialmente nos dias de hoje. Mas o papel de uma mãe e a verdadeira força de uma mãe não estão na sua capacidade de ser perfeita, mas sim na sua capacidade extraordinária de amar. E Deus dotou as mulheres, especialmente as mães, com uma capacidade sobrenatural de amar. Às vezes eu não consigo entender, e aí eu reflito, eu vejo, não, isso é coisa de Deus. Mães que ficam sem dormir, às vezes dias, porque os seus filhos estão doentes, estão com falta de ar, estão internados, e elas conseguem dar conta do recado, gente. É impressionante a força de uma mulher, uma força inabalável, que não está na sua capacidade de ser perfeita, de nunca errar, porque isso não existe, mas está na sua habilidade de amar acima dos limites que nós conseguimos imaginar. O poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade capturou a essência dessa capacidade de amar e escreveu: fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Que verso maravilhoso. E a essência disso que Carlos Drummond escreveu também aparece nas telas de cinema. Quantos filmes retratam a capacidade incrível de uma mãe de se dedicar ao seu filho, mesmo quando ela tem que abrir mão de tudo para isso. No filme Extraordinário, em inglês Wonder,
Vemos a personagem Isabel Pullman, que foi interpretada por Julia Roberts. Ela tem um filho chamado Og, e esse filho nasce com uma deformidade facial muito acentuada. E a atriz, então, durante anos, abre mão de tudo aquilo que ela podia fazer, de todos os seus desejos, e ela vive praticamente de forma exclusiva para ajudar o seu filho Og e para criar nele uma resiliência que o ajude a viver numa sociedade que muitas vezes será cruel com ele. E nós sabemos como, às vezes, as pessoas conseguem ser cruéis com os deficientes, a ponto de nós ouvirmos nos noticiários pessoas que estavam dormindo na rua ou pessoas com algum tipo de deficiência sendo simplesmente torturados e mortos de forma banal. E é sobre essa força, essa capacidade incrível de amar, essa força transcendente, inabalável, extraordinária, que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta ao seu jovem colega pastor Timóteo. Por meio dessa carta, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, jovem pastor, sobre essa força insuperável de uma mãe na criação do caráter e na construção da fé de seus filhos. O que nós podemos ver em termos de manifestação dessa força espiritual da mãe? A força espiritual de uma mãe exerce várias influências sobre os seus filhos. E a primeira grande influência é a construção da fé. Então, eu me lembro uma vez, aqui veio o diretor da PEC, o pastor Vassílios, irmão do pastor Dimitrios, e o pastor Vassílios falou uma estatística que eu nunca vou me esquecer. A grande maioria das pessoas que frequentam igrejas é formada por pessoas que ouviram o Evangelho desde pequeno em seus lares. E aí entra o grande papel da mãe na construção da fé dos filhos. Você e eu não estamos aqui, a maioria de nós, porque se converteu em um estádio ouvindo um televangelista. Que bom que há pessoas que se convertem ouvindo um televangelista famoso. A gente sabe que isso acontece. Que bom que as igrejas têm programas evangelísticos que levam muitas pessoas à conversão, graças a Deus. Esse é o papel da igreja. Mas pode ter certeza, a maioria dos que realmente frequentam a igreja e ficam na igreja não é constituída por pessoas que se converteram graças a um programa evangelístico específico ou da televisão de uma igreja local. A imensa maioria está lá porque ouviu a sua mãe ensinando sobre o amor de Deus e o amor de Jesus. Isso é uma realidade na minha vida e eu tenho certeza que é uma realidade na vida aqui da maioria das pessoas. Faz a enquete. Olha para sua mãe, seja ela falecida ou não, e você vai reconhecer que você está aqui em grande parte porque ela moldou a sua fé, às vezes sem você perceber. As nossas mães não ensinam sobre Deus usando teses complexas, ideias filosóficas. Elas não ficam lendo manuais de teologia na nossa frente.
na maneira simples de cada uma delas, elas ensinam o que há de mais importante sobre a fé. É você confiar em Deus nos momentos difíceis da vida. É você tentar compreender e ter paciência com as pessoas difíceis. E é você ter esperança no futuro, mesmo quando tudo parece que está dando errado. São lições práticas da vida. Sabe quando você estava com dor de barriga? Às vezes você não vai se lembrar, porque você estava com cólica, era recém-nascido, mas a sua mãe pegava você e falava: Senhor, ajuda, só isso. Às vezes não falava mais nada do que isso. Mas sem você perceber, nós fomos internalizando esses conceitos e essa confiança em Deus nos nossos corações. Até que um dia nós tivemos consciência de que, de fato, Deus e Jesus são imprescindíveis nas nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo da prisão. Paulo, de acordo com os historiadores bíblicos, escreve essa segunda carta a Timóteo, quando ele estava na prisão em Roma. E a prisão em Roma, meus irmãos, não tem nada de direitos humanos, tá? Era pesado o negócio lá. Era uma masmorra escura, fria, de acordo com as descrições que nós temos. Paulo estava ciente de que a sua vida havia praticamente chegado ao fim. Ele seria, em breve, executado. Mas o que Paulo escreve para Timóteo nessa ocasião? Olha, Timóteo, procura o sindicato dos apóstolos para eles tentarem me libertar daqui. Não foi isso que Paulo fez. O Timóteo organiza um movimento na principal avenida aí e bota as pessoas para protestar contra a minha prisão, porque isso daqui é injusto. Não foi isso que Paulo fez. O que vem na mente de Paulo momentos antes de ele ser executado? O modelo de fé que Timóteo recebeu da sua mãe e da sua avó. É isso que ele escreve. Ele diz assim: olha, eu lembro, Timóteo, das suas lágrimas, e eu me recordo da sua fé sem fingimento. A palavra sem fingimento, na língua grega aqui, significa literalmente sem máscaras de teatro. Você não precisa usar máscaras de fé, de teatro. É isso que ele está falando para Timóteo. A sua fé realmente é autêntica. E essa fé estava na sua avó Lóide. E depois na tua mãe Eunice. E essa mesma fé que estava em Lóide e Eunice, agora eu vejo em você. É isso que vem na mente de Paulo, momentos antes de ele ser executado. O que mais chamava a atenção de Paulo era o exemplo de fé de Lóide e Eunice. Timóteo era um jovem pastor que nasceu na cidade de Listra. Listra fica na Turquia. Timóteo nasceu numa região que hoje corresponde à Turquia. E a Turquia tinha uma forte cultura greco-romana e pagã. A mãe de Timóteo era judia. E o pai era grego. Provavelmente o pai era um pagão. E os cristãos daquela época eram intensamente perseguidos. Sofriam muito. E apesar de todo esse ambiente de perseguição, de crueldade que os romanos infligiam contra os cristãos, a avó Lóide e a mãe, que era judia e se converteu a Cristo, não mediram esforços
para ensinar o jovem Timóteo nos caminhos da salvação em Cristo. O que nos ensina uma verdade preciosa. A verdadeira fé não depende necessariamente de um ambiente perfeito. Eles não tinham um grupo de louvor, não tinha essas músicas bonitas, né, que o Marcos conduz aqui todo domingo. Naquela época eles não tinham nada disso. Eles não tinham alto-falante, não tinham conforto nenhum. Mas Lloyd e Eunice fizeram questão de ensinar para Timóteo o que de mais importante elas consideravam na vida, que é uma vida de fé, de comunhão com Jesus Cristo. E como elas transmitiram isso? Naquela época, não tinha nem Novo Testamento. O Novo Testamento, como nós conhecemos hoje, não existia naquela época. Era tudo o ensino oral. Então, elas mostravam para Timóteo o que é ser cristão. Timóteo estava doente, provavelmente elas, com os parcos recursos que elas tinham naquela época, elas oravam a Deus na frente de Timóteo e diziam: Deus, Timóteo está nas tuas mãos, a gente não tem remédio, a gente não tem dinheiro, a comida que a gente tem aqui é escassa. Ajuda o Timóteo a melhorar dessa febre. Deus, está faltando comida aqui. Nos ajuda, Deus, a pelo menos ter o que comer hoje. Pelo menos para a gente conseguir almoçar. Deus, os vizinhos estão querendo destruir a nossa casa porque a gente não adora o Deus pagão deles. Ajuda a gente, Deus. E Timóteo viveu nesse tipo de ambiente. E é isso que ele precisava. Ele aprendeu na prática o que é realmente ter fé em Jesus, principalmente nos momentos difíceis da vida. A segunda influência que uma mãe exerce na vida dos filhos é na construção dos valores. Como é importante nós termos valores para viver numa sociedade justa. E hoje, nós vivemos uma crise existencial na nossa sociedade, porque nós vivemos uma crise de valores. Você ouve o noticiário, gente? Não é possível que uma pessoa em sã consciência, normal, psiquicamente falando, não assista um jornal e fique revoltado com a situação da humanidade hoje. Ameaças de guerra, de conquista. Às vezes eu imagino que a gente retrocedeu para a época das conquistas de Alexandre, o Magno, ou que a gente retrocedeu para os tempos de Calígula. Os discursos dos líderes das nações é impregnado de deboche e violência. E até caçoando, usando a inteligência artificial para montar cenários que incitam o desprezo de um ser humano por outro. Eu acredito que eles não tiveram mães eficientes que possam ter tido a oportunidade de transmitir os valores essenciais da vida. E quando Paulo fala com Timóteo através dessa carta, ele diz: Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Moderação significa equilíbrio psicológico, autocontrole. Ou seja, Paulo diz: olha, Timóteo, a sua mãe e a sua avó mostraram para você
o que é ter uma fé verdadeira, autêntica. E essa fé leva a pessoa a, pelo poder do Espírito Santo, manifestar na sua vida, não covardia, mas sim poder, amor e equilíbrio. Poder é aquela força interior para você enfrentar os obstáculos da vida. Um grande psicólogo do passado, John Bowlby, elaborou uma teoria que hoje é muito estudada na psicologia, que chama a teoria do apego. E ele mostra que as crianças que foram criadas por mães que deram proteção, deram carinho, deram afeto e deram segurança para essas crianças e liberdade para explorar o ambiente de forma segura e saudável, essas crianças, mais tarde, são aquelas que conseguem ter bons relacionamentos e se dar bem profissionalmente na vida. E é isso que Eunice fez com o jovem Timóteo. Ela, pela sua coragem de enfrentar as dificuldades com fé e não com covardia, ela mostrou para Timóteo o caminho da vida. Olha, Timóteo, o Espírito Santo que está dentro de você é um espírito de poder, não é um espírito de covardia. Não se acovarde diante das tentações do mundo. Não se apequene. Não destrua os seus valores, os valores em que você acredita por causa das ameaças das pessoas ou por causa da força das circunstâncias. Veja o exemplo que eu, sua mãe Eunice e sua avó Lloyd estão dando para você, mesmo ameaçados, mesmo nós sendo ameaçadas, nós persistimos no caminho do amor e no caminho do equilíbrio, porque foi isso que nós aprendemos de Cristo. E é isso que Timóteo exerceu ao longo da sua vida. Quando nós ficamos atemorizados, é porque nós estamos sendo dominados pela nossa mentalidade carnal. O Espírito Santo não se amedronta, não. O Espírito Santo é corajoso, porque Deus é o dono desse mundo. Então, se você está passando por uma dificuldade e você ouve uma voz interior dizendo para você, você não vai dar conta, essa voz não é do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo diz assim para você: eu estou com você nessa. Vai, só anda, só marcha. E deixa comigo. Faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. O Espírito Santo nos dá equilíbrio emocional, nos dá equilíbrio espiritual. Nós conseguimos exercer o autocontrole, nós não nos lançamos nos vícios, numa vida sem regras, que nos destrói e diminui a nossa dignidade. Não, isso não é do Espírito Santo. E foi isso que Eunice ensinou para Timóteo, através das lições do dia a dia. E, finalmente, a influência de uma mãe na vida dos seus filhos se manifesta até na trajetória futura dos seus filhos. Os filhos, a partir das mensagens e do comportamento que receberam dos pais, mas principalmente das mães, eles têm a capacidade de traçar um futuro que seja de uma pessoa vencedora na vida. Uma mãe vencedora cria filhos vencedores. Mas eu quero deixar bem claro aqui, quando eu falo vencedor, não estou me referindo do ponto de vista humano. Não estou falando a mãe que conseguiu ser uma empresária, a mãe que conseguiu montar 10 empresas, 10 lojas, saiu na televisão como a mulher que mais ganhou dinheiro no ano. Não é esse o sucesso
do qual a Bíblia comenta. O sucesso de uma mãe está em criar filhos que tenham aprendido o tipo de vida que Deus quer para eles. E uma vez aprendido, os filhos vão embora ao longo da vida, caminhando com sucesso segundo os padrões de Deus. O poeta libanês Gibran Khalil, o Khalil Gibran, escreveu, na verdade, de uma forma muito linda, que a mãe é como um arco que lança a flecha ao longe. E esse arco, naturalmente, é a mãe, com seu caráter, com sua postura, com sua fé. O arqueiro é Deus e a flecha somos nós, os filhos. Então, Deus usa as mães para atirarem essas flechas que são os filhos, para que eles voem e possam voar muito longe. É isso que nossas mães fizeram por nós. Quando Paulo escreve para Timóteo, vislumbrar a eternidade e não apenas o momento presente, vislumbrar aquilo que Jesus fez, conquistando a morte, vencendo as dificuldades e conquistando a vida eterna para aqueles que nele confiam. É isso que nossas mães fizeram conosco. Elas foram instrumentos de Deus para fazer essa obra nas nossas vidas. Hoje, agradeçamos a Deus pelas mães que nós tivemos. Elas podem não ter tido nenhum diploma universitário. Talvez elas não tenham se projetado no mundo profissional. Talvez elas sejam pessoas até aparentemente simples, tímidas. Mas se você está aqui, se você está hoje aqui no culto, dobre os seus joelhos e agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por eu ter tido a mãe que eu tive. É por isso que hoje eu entendo o que é realmente viver uma vida de fé. Que Deus nos abençoe. Morma uja mer abahov navahankistan e giankitas varu tunerun timats. Dimotiosi morbes anonc meziga sorvetsanen jeshmarit havatka a menoria poker orinagnerov. Mairagan sera gokne mermech, gerdelu zoravor negarakirma, letsun imasdutiamp, yev havasarag sherutiamp. Ein paroyagan arjiknere, voronk anonk ge pohansen, gătzaraien vorbesc hastadun gohmănațuiți, mer abacain hamar. Niutagan haciohutian văra, getronanale aveli, maireră irenț zavagneră, gă badrasten astuzohed havidenaganutian. Anonț medzacuin usutsumă, mez diroci cercherun ampohciutiam, văsdahil sorvetsanelen e. Ait bajarov, ai sormenc, șnora galutiun gă haidnenc astudzo, ai shoiagab ginerun hamar, voronc întmișt gă lusavoren mergiancă. Ortneală la asudzofoscă.